Estamos de volta com a RN Acontece e a nossa entrevistada hoje é a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargadora Zeneide Bezerra. Boa tarde, bem-vinda ao RN Acontece. Boa tarde, obrigada aí pela oportunidade de divulgar os assuntos do TRE. Desembargadora, a gente começa perguntando como o TRE, a Justiça Eleitoral, está se preparando para esse pleito de 2016 que já está à porta? Pois é, essa preparação, esse planejamento é feito a partir do ano passado. A partir do ano passado, que eu digo, da última eleição. Porque quando termina uma eleição, imediatamente já se começa a trabalhar a seguinte. Então, nós estamos trabalhando eu acho que vocês todos sabem que nós tivemos um corte bastante significativo, bastante denso, e aí a gente fizemos um planejamento e refizemos esse planejamento de acordo com esse corte, mas estamos verificando todos os assuntos que pertinem à Justiça Eleitoral a partir mesmo da biometria. Então é um trabalho assim intenso, de longas datas, não é agora. Só que este ano, qual é o grande diferencial? É porque nós já estamos no calendário eleitoral, né? Que nós vamos ter aí a eleição em outubro e nós já estamos em maio. Né? Daqui a pouco vem as convenções, daqui a pouco vem até o último momento do registro e a propaganda em geral. Mas o que é que estamos fazendo? Já verificando todas as sessões eleitorais, juntamente com os nossos juízes, nossos juízes e chefes de zona. Nós temos ao todo, 7.665 sessões eleitorais com 1.606 locais de votação. Não podemos dizer assim, definitivo, a questão de tudo com relação ao número de eleitores, porque a gente ainda aguarda a sinalização do TSE, que deve estar saindo agora, dia 28 até dia 28 de junho. O Tribunal Superior Eleitoral, os representantes do TSE chegaram a conceder algumas entrevistas colocando em risco a própria operacionalização do processo eleitoral por falta de recursos. Hoje, no caso específico do TRE Potiguar, a senhora diria que o pleito eleitoral está garantido, já há recursos para isso, inclusive porque a gente sabe que tem contratos que precisam ser feitos. Pois é, Ana, eu quero dizer que eu quero tornar público, e eu digo em todo momento que eu falo a respeito de eleição, que a gente tem teve um presidente fantástico, que era o ministro Toffoli. E quando houve aquele corte de quase 3 milhões no orçamento, nós andamos com 2 orçamentos, um orçamento ordinário, que também teve um corte grande, e o orçamento das eleições. É esse que a gente está, agora mesmo está aí o ministro Gilmar Mendes conversando com o presidente interino a respeito desses orçamentos. Então, é assim, nós fizemos já toda essa programação, nós estamos novamente fazendo uma nova programação, mas nesse ínterim nós fomos ao ministro, mostramos as nossas necessidades e já veio um pouco daquilo que a gente tinha pedido, que era 1 milhão, já vieram 600 mil reais. E eu acredito que daqui, né, nesse tratamento que um e outro, as instituições têm tido, a gente vai ter o restante do que a gente pediu do necessário. O que foi que nós planejamos, porque numa eleição nós temos muito trabalho. Você sabe disso, que você ali de dentro é até a nossa parceira, grande parceira. E aí você vê que a gente tem contratos com carros, nós diminuímos e muito. Então, contratos com terceirizados, com estagiários, tudo isso teve um corte em face desse prejuízo que a gente tem tido no orçamento das eleições. Mas isso não quer dizer que não está sendo feito. Está sendo muito bem feito, dentro mesmo dessas peculiaridades, mas a gente acredita que vai haver uma luz assim no final do túnel, para que a gente receba o restante da receita que a gente precisa para viabilizar melhor, porque nós estamos com todos os contingenciamentos propostos, assim, em termos de contratos de carro, de
estagiários, de mão de obra mesmo, que a gente precisa. E aí a gente está, sim, todo esse planejamento posto. Desembargadora, com relação à biometria, o Potiguar vai para as urnas agora em 2016. Quantos por cento nós teremos de biometria nesse pleito de 2016? Eu trouxe assim, bem rapidamente, que os municípios com biometria, nós temos 68 municípios. Os municípios com as duas, né, a ordinária e aí a biometria, é híbrida, que é 60 municípios. Ainda faltam 39 municípios. Então, a posição em 30 do 5 do 16 é muito boa. Nós ultrapassamos a meta imposta pelo TSE em face dessas novas diligências que a gente tem feito na biometria, porque, inclusive, tinha um calendário para a biometria beneficiando algumas zonas menores, e a gente reverteu isso, colocamos nas zonas maiores, tipo Parnamirim, que é o terceiro colégio eleitoral do estado, São Gonçalo, e aí ficaram ainda algumas, 39, né? Nós temos aí uma posição bastante confortável com relação à biometria. É claro que esse planejamento foi feito depois das eleições, eles retomam, né? Ele é retomado a biometria, e aí a proposta é até 2020 já está todo o estado, né, biometrizado. Normalmente, os municípios onde há biometria, eles reduzem o número de eleitores. Por quê, presidente? Pois é, eu trouxe, Ana Ruth, para lhe mostrar que coisa interessante. O que é que a gente pensa? Todos eles, está aqui, ó, um exemplo. Passagem é um município que tinha, em 2014, 4.113. Em 2016, 3.490. Vamos aqui pegar um grande, São Gonçalo do Amarante. Em 2014, tinha 66.674. Hoje tem 61.502. Parnamirim, a minha terra. Cadê Parnamirim? Aí a gente vê o que acontece. Parnamirim tinha 115.312, hoje tem 108.926. O que é isso? O que é isso? Às vezes a pessoa não vai fazer a biometria, prefere que o título seja cancelado, porque será, ainda vem um cadastro do TSE com todos os cancelamentos. Às vezes a pessoa realmente não mora ali, às vezes tem esse tipo de atitudes, né? Tem atitudes feias também, que aí a biometria estampa um rosto bem grande. Como é que fica agora o nosso eleitor com relação à biometria? E isso, o que é que isso significa? Significa uma segurança fantástica que a eleição tem, né? As eleições têm, em face de realmente ser eu mesma que estou ali na sessão eleitoral para votar. E aí, falando nisso, também a gente tem feito um trabalho intenso sobre a votação, sobre a consciência do voto, sobre a responsabilidade do voto. Ana, eu acho, você nem perguntou, mas isso é muito bom a gente dizer, que nós estamos no estado todo falando, dizendo da responsabilidade, dizendo que perfil o Brasil tem agora, nesse momento, e que perfil eu, eleitora, poderei ter se eu for consciente, se eu for responsável, se eu votar realmente naquele que realmente diz o anseio do povo. Presidente, é exatamente isso que eu queria abordar com a senhora. O pleito de 2016 ele ocorre sobre dois prismas. Um de uma mini-reforma eleitoral que vai ser testada agora. Outro prisma de uma crise política gravíssima, crise que está posta todos os dias na imprensa de uma forma geral, na vida do cidadão. O que a senhora espera, presidente? Eu espero, assim, eu acho, viu, Ana, que essa solidariedade de toda a sociedade brasileira com essas inibições que o judiciário está fazendo, já é um modo, já é um caminho, já é um perfil que a gente pode ver da sociedade brasileira em fazer mudança. E a mudança, você veja, não veio pelo legislativo, veio pelo judiciário.
Porque ele está ali dizendo quem está errado e quem não está, e que recorra se não gostar. Mas nós, vamos assim, eu sou uma pessoa não de gabinete, eu sou uma pessoa de campo. E conversando com as pessoas, sim, a gente tem que mudar. Isso é um horror que está acontecendo. Nós temos um país maravilhoso. Ontem eu estava com os suíços e dizendo que o Brasil precisava apenas uma dose de ética para ser o melhor do mundo. Você anda por aí, você precisa ver outras paisagens, outra cultura, outro modo de ser. Mas nós temos tudo, Ana, nós temos tudo para ser um belo país. É um pouco de ética apenas. Então eu acho que o povo vai querer mudar. O povo não aguenta mais isso. Nós todos, que pagamos nossos impostos e que queríamos ter um retorno desses impostos em tudo. Mas aí o povo, sim, vai saber mudar o Brasil. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargadora Zeneide, foi uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, desembargadora. Obrigada a você e obrigada à mídia, vocês são fantásticos e divulgar nossas atitudes é muito bom. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótima tarde para você.